Oi pessoal, como estão? Espero que bem, espero que ótimos, usando máscara, evitando aglomerações. Seguimos então nesse formato EAD com mais uma aula com a participação da Cambile, pelo jeito. Então, a aula de hoje é, depois de vocês estão aí, última semana lendo o texto que eu passei para vocês, participação da Cambile e do um osso gigante que ela tem de brinquedo. Então, vocês estão terminando de ler o texto que eu passei para vocês, de 18 páginas, certo? Passei o PowerPoint semana passada para ajudar nessa leitura e nos resumos de vocês. Hoje, então, para encerrar essa parte do conteúdo sobre grandes navegações europeias, a gente vai pensar as consequências dessas grandes navegações, certo? Antes, então, de falar um pouquinho das consequências das grandes navegações, eu queria pensar com vocês, na verdade, já falando, né? O que é isso, então, de sair navegando? Os europeus saíram navegando lá no final do século XV, ao longo do século XVI, certo? Chegaram em lugares que eles não conheciam, as populações que estavam aqui nas Américas se depararam com uma outra população que não se conhecia, certo? Então, eu vou começar essa aula de hoje lendo um texto para vocês, para pensar um pouco o que é essa empreitada pelo mar, certo? Então, desde a mais longínqua antiguidade, em todas as culturas e civilizações, as estrelas do céu, com suas surpreendentes e delicadas transformações na medida do passar do tempo cósmico, são o instrumento maior de conhecimento do espaço onde vive e se movimenta o homem. Não há percepção correta e plena dos grandes movimentos na superfície da Terra sem o referencial astronômico. Não teria havido a navegação histórica nos mares sem o conhecimento das estrelas, sem a visão circular do céu mapeado pela localização infalível dos astros. Sem o complexo e sofisticado conhecimento do céu, não se desenhariam caminhos em um mundo feito apenas de água e horizonte. Disso podemos concluir que, verdadeiramente, o que foi descoberto pelos europeus na era das navegações, antes não foram terras e continentes, mas um novo céu, aquele pontuado pelo Cruzeiro do Sul, aquele que cobre e revela o outro, um novo mundo, então invadido e subjugado. Redizendo então o mais antigo ditado, aquele tomado do poeta em português: navegar é de extrema precisão, viver não. Então, pessoal, pensem um pouquinho o que essa citação toca vocês, né? Para sair, se é que toca, espero que sim, mas ela me toca muito, porque para sair navegando, então, esses europeus, eles tiveram que ter um conhecimento astronômico muito grande e se guiar pelo céu, olhar para cima e se guiar, então, pelas estrelas. Imaginem vocês no meio de um barco, no meio do oceano, como é que vocês se localizariam, né? Então é por essas estrelas, mas eles estavam no hemisfério norte. Chegando no hemisfério sul, se deparam com novas estrelas, um novo céu, certo? Por exemplo, o Cruzeiro do Sul não existe no hemisfério norte, o Cruzeiro do Sul só existe aqui. Depois passa a linha do Equador, ele não existe. Então, é descobrir toda a grandeza desse mundo, que depois, infelizmente, isso ocorreu por um processo de subjugar, ou seja, de dominar essas populações que aqui viviam, certo? E isso tem consequências, então, essas grandes navegações europeias, a descoberta dessas novas terras, desse novo céu para os europeus, que no início foi uma descoberta, depois foi uma invasão, então, e uma exploração, trouxe consequências gigantescas para o mundo que a gente vive. Ou seja, o mundo que a gente vive hoje é o mundo
pós-colonial. A gente só consegue entender o mundo que a gente existe, a divisão de poderes, de economia, de política, de geopolítica ao longo do mundo, tendo essa noção pós-colonial, né? De que a gente vive, quais as consequências de ter sido colonizados, essa colonização gerada por essas navegações, certo? Então, queria começar mostrando para vocês um mapa que mostra os principais produtos. Uma primeira consequência que eu queria falar para vocês dessa colonização, então, das Américas e dessas navegações europeias que interligaram o mundo. Então, o mundo, o globo terrestre, a Terra redonda que a gente vive, é sempre bom lembrar isso, né? A Terra redonda que a gente vive, ela passa a ser toda interligada, certo? A economia de diferentes partes e o transporte por diferentes partes do globo passa a acontecer. Os principais produtos comercializados inicialmente foram esses que eu vou mostrar nesse mapa para vocês. Então, observado o mapa, dá para ver então essa ligação, né, de escravizados, pessoas escravizadas e ouro vindo do continente africano, especiarias e pedras preciosas da Índia, né? E aí se começa também essa invasão das terras americanas para plantar produtos primários aqui, certo? Então ali dá para ter bem uma noção de quais foram os principais produtos e os principais produtos desse momento, então, de colonização aí, né, das Américas e de exploração dessas terras pelos europeus, que ocorreu ali no século 16, 17, 18 e até o início do 19, ou seja, anos de 1600, 1700 e até o início dos 1800, certo? 1500, desculpa, 1600, 1700 e até o início dos 1800. Então, esse movimento das grandes navegações europeias, a decolonização das Américas, vai ter como consequências, primeiro, lembrem que antes para os europeus, lembra que eu mostrei na última aula o mar Mediterrâneo ali com o comércio dominado pelos genoveses e venezianos, com produtos vindos do Oriente? Ali era a principal rota comercial para os europeus antes das grandes navegações. Depois, a principal rota comercial vira o Oceano Atlântico, certo? E que interliga principalmente Europa, África e Américas. Certo? Esse Oceano Atlântico, então, tanto que tem um historiador que ele tem, chamado Alberto da Costa e Silva, que ele tem um livro que ele dá o nome de um rio chamado Atlântico, de tão navegado que passou a ser esse oceano e de tantas vezes que essas rotas comerciais foram traçadas a partir desse período, certo? Com isso, então, há também uma diversificação muito maior de produtos comercializados entre as diversas partes do mundo, né? Interligando essas diversas partes do mundo. E aí, os principais produtos comercializados ao longo desses 3 séculos aí, 16, 17, 18, início 19, vão ser, e isso só aumenta até hoje em dia, a gente tem um mundo aí totalmente globalizado em decorrência disso. Então, do Oriente vai vir principalmente especiarias, tecidos e pedras preciosas, como eu já disse. Da África, marfim, populações escravizadas e ouro. E da América, batata, tabaco, milho, cacau, corantes e produtos primários, certo? E aí, por exemplo, batata, tabaco, milho, cacau eram produtos que só existiam aqui, como eu já falei lá no outro vídeo, lembra? Então é isso, a batata, lembrem, não é inglesa, né? Só recebeu esse nome. E isso cria, então, uma intensa rota comercial e uma série de produtos passa a ser plantada na América, então, certo? Produtos primários, o que são produtos primários? Aqueles produtos que são alimentos ou matéria-prima para fazer outros produtos, certo? Alguns produtos, então, deixam de ser produtos de luxo, que antes as grandes navegações na Europa eram produtos de luxo, no Oriente, deixam de ser produtos de luxo. Por exemplo, café, açúcar, arroz,
e algodão deixam de ser produtos de luxo, certo? Além disso, dentre dos principais produtos vindos do continente africano, a gente vai ter populações escravizadas. E, pessoal, a escravização de pessoas, ela sempre ocorreu, né? Só que ela não era em tão larga escala, em tanta quantidade como foi com a invasão do continente americano. E ela não era um comércio, era normalmente escravização por dívida, ou seja, alguém ficava devendo alguém e por isso virava escravo do outro, como a gente viu no passado, inclusive quem foi meu aluno na Grécia Antiga, né? Por guerra, uma população perdia uma guerra com a outra e aí virava escravizado dessa outra população, certo? Quem perdia a guerra eram as principais, tinham as outras causas, mas eram as principais, quase não se vendia pessoas. Com a colonização das Américas, vai começar a haver uma intensa compra de pessoas pelos europeus no litoral do continente africano para trazer essa população para trabalhar nas lavouras aqui das Américas ou nas minas aqui das Américas. Isso é um acontecimento histórico sem precedente. Nunca, então, tinha havido tanta população escravizada no planeta quanto ocorreu por causa das grandes navegações e posterior colonização do continente americano, certo? E isso por quê? Porque a gente vai ter, então, redes comerciais em escala mundial, que a principal mão de obra no continente americano vão ser esses escravizados, e aqui no continente americano, então, vão se formar, aí mais uma consequência, grandes impérios coloniais, não só no continente africano, mas também depois no litoral, no continente americano, desculpa, mas depois no litoral africano e no sul da Ásia. Mas os principais impérios coloniais de Portugal e Espanha, nesse momento, vão ser nas Américas. Depois a gente vai ter uma segunda onda de colonização no século XIX, mas esse é assunto para outra aula, certo? Além disso, vocês lembram lá no outro vídeo, uma das causas das grandes navegações, que era que a Igreja Católica estava perdendo fiéis por causa do protestantismo na Europa? Então, agora o que acontece? O cristianismo se difunde, porque o que a Igreja Católica vai, então, também participar dessa colonização das Américas e das Novas Terras, e inclusive da exploração da costa do continente africano e sul da Ásia. Para quê? Para tentar levar a fé católica para mais fiéis, certo? Tanto que, por exemplo, um escravizado, quando saía do continente africano para ser trazido pela América, ele era batizado. Se paga para batizar uma pessoa, né, gente? Então, ou seja, a Igreja Católica também lucrava com isso, certo? E por último, toda essa acumulação de riqueza vai permitir a acumulação de riqueza ao longo desses 3 séculos e meio quase, para que no final do século XVIII, dos anos de 1700, na Europa se desenvolve o sistema capitalista de produção, que é o sistema que a gente vive, certo? Então a gente pode perceber com esse conteúdo de hoje o quanto essas redes, elas são, e esse fato histórico das grandes navegações mudaram completamente a configuração e a história da humanidade, a ponto de a gente entender a sociedade globalizada que a gente vive com os seus primórdios aí nesse processo das grandes navegações. Então, as grandes navegações a gente pode afirmar que são um processo histórico que se iniciou e tem consequências ainda hoje, ele ainda está em vigência hoje em dia no nosso mundo globalizado, certo? Então, espero que é isso. Como não poderia deixar de ser diferente, hoje continuo de bom humor, mas teremos uma atividade que eu vou pedir para vocês fazerem, não serão questões. Vou deixar para daqui 2 semanas, porque essa semana vocês ainda têm que terminar de ler o texto, mas quem já terminou já pode então olhar esse vídeo e ir fazendo a próxima atividade que eu pedi, tá bom? Qualquer dúvida, pessoal, escreva aqui nos comentários, por favor. No grupo, então, pessoal, é o melhor lugar para vocês escreverem, é o que eu mais rápido consigo responder vocês, certo? Fiquem bem, cuidem-se, cuidem dos seus familiares, das pessoas que vocês amam, e qualquer dúvida me procure, certo? Pra gente sair disso da melhor maneira possível.
Abraços!